Olá, bem-vindo aos cursos online Excelper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 2, aula 3. Muito bem, nessa aula então a gente vai começar a desfrutar um pouco mais dos sistemas aí de geoprocessamento. Isso porque a gente viu até agora como carregar um arquivo, transferir o arquivo para um banco de dados, fazer a edição vetorial, corrigir erros de geometria, né? é, importar tabelas não espaciais, mas que podem futuramente estar ligadas a camadas com geometria, e aí você poder usar recursos como esse que nós vamos ver nessa aula, que são as consultas por atributos. Isso é, envolve somente a parte descritiva dos objetos ou feições disponíveis nas camadas aí do teu SIG. Muito bem. A consulta em banco de dados pode ser realizada aí, independente da arquitetura do SIG, né? Se ela é dual ou integrada, a gente viu um pouco disso em slides anteriores, em aulas anteriores. E a consulta é a funcionalidade básica aí de todo o SIG. Ela implica na seleção, né, dos objetos do teu mapa ou das feições com base nos critérios ali descritivos ali de cada objeto ou feição. Diferentes critérios podem ser usados para selecionar objetos. Nós já vimos aí em exercícios anteriores que você pode selecionar os objetos por apontamento, apontando na tela com o mouse. Se você clica no mouse, ele assume uma cor, né? No caso do TerraView, inclusive ele tem um estilo de seleção. Cada camada no TerraView pode ter um estilo de seleção diferente, que é aleatoriamente configurado aí com uma cor toda vez que você cria uma camada vetorial nova nesse aplicativo. Já no QGIS, ele tem, na configuração do projeto, você tem ali a seleção de cor, que é uma cor que é utilizada por padrão para todas as camadas vetoriais que estiverem parcialmente selecionadas as suas geometrias. Então, uso uma cor única aqui para todo o projeto, ok? Mas o apontamento, então, ele é feito direto na tela. Às vezes você tem um recurso no mouse em que você abre um retângulo e ele pega tudo que está dentro do retângulo, ou um círculo, né? E também o mesmo apontamento pode ser feito na tabela. Se você abrir a tabela descritiva ali com os atributos, se você marcar ali alguma linha, clicando ali na primeira coluna ali da interface, ele destaca a linha e também o objeto simultaneamente ali na tela. Ok? Nós vamos estar abordando agora outras duas maneiras de selecionar os objetos. Nessa aula é a seleção por atributos, ou também conhecida como consulta por atributo, e depois, na aula seguinte, a consulta espacial, quer dizer, envolve a localização dos objetos. Ok? Bem, a consulta baseada em atributos permite, então, usar critérios descritivos dos objetos para selecionar as entidades ali do seu mapa, né, as feições ou objetos. E essas consultas, né, elas já vêm de muito tempo aí das propriedades exatamente dos bancos de dados relacionais, que inclusive deu origem a uma linguagem padrão hoje no mercado, chamada SQL, que é Structural Query Language, em que é praticamente padrão em todos os bancos de dados relacionais você usar uma linguagem aí para extrair informações do banco, ou no caso das tabelas. Esse SQL, né, a gente não vai entrar em detalhe em momento nessa aula, mas ele é basicamente dividido em três partes: o select, o from e o where. Isso é, no select você vai selecionar o que, de onde está o que. Isso é,
os atributos que serão extraídos da tabela, o from, qual é essa tabela, que pode ser uma ou mais do que uma, e a condição, o where, que são os critérios. Tá? É que muitas vezes ali nas interfaces do SIG, né, para fazer uma consulta por atributo, você vai estar, você seleciona a camada que você quer, que envolve uma tabela ali de banco de dados, e você vai mexer somente nos critérios ali como parâmetros dentro de uma interface gráfica. Então, os SIGs implementam interfaces que permite aplicação direta também sobre consultas em SQL. E é dessa maneira aí que o QGIS e o TerraView trabalham. Então você vai ver o que é selecionar quais são os atributos, de onde, seleciona a tabela de dados, tal que são os critérios ali para fazer a seleção dos objetos ou feições. Bom, a consulta por atributo opera sobre os atributos tanto de mapas, né, vetoriais, pontos, linhas e polígonos. Então, por exemplo, quais são os municípios da população maior do que 100 mil habitantes no ano de 2008? Então, ao executar uma consulta como essa, ele considera então que você tem um mapa, a geometria ali com o limite dos polígonos e uma tabela com as informações alfanuméricas. O resultado fica destacado com uma cor diferente ali os objetos que foram selecionados. Tá? Essa mesma expressão, né, como a gente fala, poderia ser resumida com uma expressão desse tipo: select nome a 100, que é exatamente aqui essa coluna que tem o nome do município, from a tabela município, que é essa que está aqui, where a condição, POP 2008, POP total 08, quer dizer, que a população em 2008, é essa coluna, maior que 100 mil. Então ele automaticamente seleciona os objetos com essas propriedades. Bom, a consulta por atributo, você seleciona a coluna, tabelas e critérios. Né? Então na cláusula where, você pode estar utilizando diferentes operadores. Operador maior, menor, maior igual, menor igual, igual, diferente, like. Né? O like quer dizer que é similar, e aí você pode colocar um coringa para dizer, olha, todo mundo que começa com o nome LU alguma coisa. Então, Lucas, Luciana, tudo que for com LU, né, percent, ele vai retornar. Ok? Além disso, os outros critérios podem ser também booleanos, né? Na hora de trabalhar com mais do que um atributo, você vai usar os operadores lógicos ou booleanos, né? Para dizer se é not, and, or. Né? Então, um operador que é do tipo not, quer dizer, not verdadeiro é o falso, not falso é o verdadeiro. Você pode estar também verificando aqui com o AND, né? Perceba que o AND é a interseção, quer dizer, tem que ser verdadeiro dos dois lados, os dois atributos têm que ser verdadeiro para retornar uma coisa verdadeira. Se um dos lados for falso, o resultado é falso. Então observa que falso aqui, verdadeiro, também é falso. E falso, falso, também vai dar falso. Já o OR, basta você ter um lado da expressão, né? Qualquer dos atributos que tiver aqui do lado direito ou esquerdo do OR, um deles for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E se for falso os dois, claro que também é falso o resultado. Bom, na linguagem natural nossa é uma coisa desse tipo. Selecione todas as quadras que possuem renda maior do que 10 mil habitantes e mais de 10 escolas. Né? Então isso daí seria resumido por uma coisa desse tipo. Select, asterisco. A gente vai ver que se em vez de você colocar aqui quais são os atributos que você quer como resultado, se você colocar asterisco, serão todos os atributos da tabela quadras, que é o que vai estar aqui na frente do from. Depois a condição where, nome do atributo maior que 100 mil. Perceba que inclusive números são colocados aqui, não são colocados entre aspas, né?
AND, então, se for verdade dos dois lados, com o número de escolas maior do que 10, o resultado sendo verdadeiro, ele vai listar ali os objetos ou feições que atendem essa expressão. Bom, as consultas por atributos nós vamos ver que ainda podem ser enriquecidas com tabelas não espaciais, ou qualquer outra tabela, na verdade, desde que você tenha um atributo na tabela do seu mapa que se ligue ou se conecte com um atributo da tabela não espacial. O nome do atributo pode ser diferente, mas o importante é que aqui, se isso daqui é um número inteiro, aqui também tem que ser um número inteiro. E aí você fazendo o join ou a ligação aqui das duas tabelas, o software vai entender todos os atributos que estão aqui e que estão na tabela de baixo também. Então perceba que você pode agora fazer uma consulta, né? Selecionando aqui o ID e a produção. From, agora aqui eu tenho que colocar o nome das duas tabelas. O where, a condição de ligação entre as duas. E o atributo ITR tem que ser maior do que 4.500. Ok? Esse atributo ITR está nessa tabelinha não espacial. Tá ok? Então, internamente, você pode estar resolvendo consultas que envolvam a tabela do objeto e a tabela não espacial ligada ou conectada aqui com a camada do seu mapa aí. Bom, a consulta por atributo no TerraView é uma interface como essa daqui, né? Você seleciona aqui a camada que você quer e vai colocando as restrições sempre duas a duas. E aí você tem essa parte aqui com o resultado, e aí você pode aplicar para uma nova consulta, quer dizer, ele apaga qualquer uma que tiver anterior e seleciona os novos objetos. Você pode adicionar a partir de um conjunto já selecionado por outro critério. Então, por exemplo, você foi lá na tela, marcou meia dúzia de polígonos com o cursor. Você pode agora acrescentar, adicionar aqueles polígonos, novos polígonos aqui, com um critério por atributos. E o nenhum ele apaga, né? Ele remove qualquer consulta existente. E aqui depois ainda você pode salvar como uma camada de consulta para ficar armazenada no seu projeto. Ok? Então o TerraView permite então essas consultas baseadas nos atributos, segundo vários critérios, sempre tomados 2 a 2 ali na interface, né? Aqui você sempre vai estar trabalhando o parzinho. E aí usar os operadores, maior, menor, igual, diferente, né? De semelhança, o like, incluindo também o caractere ali de coringa, né? E os operadores lógicos de interseção, que é o AND, o is not, is null, né? Que não é nulo, quer dizer, que é nulo, o not, que não é o verdadeiro, e o ou, que é a união, né? Só atenção que o resultado do SQL, né, que aparece aqui nessa parte de baixo aqui, essa área da interface, ela não é editável, né? Então você não pode mexer naquele conteúdo, você só mexe, o usuário deve alterar somente os campos na área da restrição, que é essa parte aqui de cima. Então conforme você vai manipulando aqui em cima, ele vai automaticamente construindo a parte where do seu select aqui embaixo, tá? Que são as restrições são colocadas aqui embaixo. Mas ela não é editável aqui pelo usuário. No outro software, no QGIS, basicamente você tem dois locais aí diferentes que você pode estar executando a consulta por atributo. Tem uma interface que é a interface de filtrar, né, que é semelhante ali ao TerraView. Você seleciona aqui o atributo, seleciona o valor, seleciona o operador, só que aqui embaixo, essa área aqui, ela é editável, né? Então você pode, inclusive, depois salvar a expressão, carregar uma expressão, tá? Então essa é a interface de filtrar. Então, importante que vocês entendam uma diferença entre filtrar e selecionar no QGIS, que é diferente. Quando você filtra objetos de uma camada por essa interface, você destaca os objetos que atendem ao critério,
e ele apaga visualmente ali, né, some os objetos que não atendem ao critério. E a tua camada depois, ela vai ficar com um íconezinho diferente ali, com um símbolo de um filtro, né, à direita, indicando que aquela camada está filtrada. E se você salvar o projeto armazena essa informação junto. Já quando você... e qualquer outra coisa que você for fazer sobre essa camada filtrada, ele vai considerar somente os objetos que estão filtrados aí nessa camada. Já quando você faz a seleção por expressão, você tem também a possibilidade aqui de colocar a tua cláusula where, né, colocar aqui a restrição. Então você vê que eu coloquei a mesma restrição aqui, ó, nome meso leste goiano e população maior do que 10 mil. Nome meso leste goiano e população maior que 10 mil. Maior ou igual a 10 mil. Então, são interfaces diferentes, mas aqui, em vez de ele filtrar, ele seleciona e utiliza aquela cor padrão do QGIS. Tá? Uma cor única lá que é definida para todos os objetos que são selecionados. E o teu mapa na tela, ele permanece com os demais objetos ali que não foram selecionados. Ok? Então, ele só destaca com uma cor diferente aquilo que foi selecionado por um critério, por atributos aqui, usando uma expressão. Ok? Bom, os atributos, então, do QGIS permite, então, você usar, então, da mesma maneira, os atributos lógicos de semelhança, os conectores lógicos, né? Inclusive, essa outra interface aqui tem mais recursos ainda, né, para poder descrever expressões mais complexas aqui. Observação, então, que o resultado em ambas as interfaces ali, elas são editáveis, né, tanto aqui na janela de filtrar, como aqui na janela de expressão aqui, você pode escrever diretamente aqui. Claro que aí você tem que conhecer um pouco da sintaxe, tá? Senão vai dar erro ali na hora de executar qualquer comando aqui que você editou, né? Então, por isso que você pode estar usando direto com duplo clique aqui, selecionando os itens, para que ele coloque na sintaxe correta ali, inclusive o nome dos atributos, tá? Tem que estar entre aspas para se diferenciar ali de qualquer outro comando. O que você faz então com o resultado? Uma vez que você executou uma consulta por atributo, no caso do TerraView, você pode criar o que a gente chama ali de uma camada de consulta. Então, na própria janela ali de consulta por atributo, lá embaixo você tem a opção de dar um nome e criar uma camada de consulta. Ele vai colocar um íconezinho diferente ali, com um filtro, para dizer que aquela camada foi filtrada, tá? E essa informação vai ficar armazenada somente no âmbito do teu projeto. Toda vez que você carrega o projeto, né, então ele mantém o vínculo com o dado original e armazena o filtro no arquivo do projeto. E aí, ao carregar o teu projeto, ele desenha o mapa e aplica o filtro automaticamente. Ok? Então, para diferenciar que aquela camada está filtrada, tem um ícone diferente ali. A outra opção no TerraView seria você criar um novo mapa, tanto um arquivo vetorial como uma tabela no PostGIS. Então, depende aqui da saída que você escolheu num desses dois botões. Ele vai realmente criar, ele vai duplicar parcialmente os objetos que foram selecionados. Então, aqueles objetos que estão pintados com uma cor diferente, que é a cor da seleção, né, o estilo de seleção, eles serão criados, serão copiados integralmente, geometria e atributos, serão copiados para uma tabela ou arquivo novo de saída. Okay? No caso do QGIS, você, ao executar o filtro, né, ele põe aquele íconezinho de filtro na frente ali da camada e visualmente fica somente aparecendo as geometrias que estão filtradas. Ele mantém o vínculo com o dado vetorial de origem
e armazena também esse filtro junto ao projeto quando você salvar ele na sua área de trabalho. E a outra opção é realmente você exportar as feições que foram selecionadas, né? Você tem a opção aqui de salvar um dado vetorial, e aí ele já vem marcado aqui para você, ó, salvar somente feições selecionadas. Então, se é para arquivo, você seleciona aqui entre as várias opções que tem ali de arquivo. Então, se for um novo arquivo shapefile, você fornece o nome, inclusive a codificação e outros parâmetros aqui que também podem ser alterados, e cria um novo arquivo parcialmente ali com as geometrias selecionadas, né? Se for na forma de tabelas, né, de banco de dados, seja uma tabela no GeoPact, o SQLite ou PostGIS, você seleciona o drive, ele dá o nome da camada, e aqui tem uma opção para você marcar, que é importar para o banco, né, apenas feições selecionadas. Okay? Então aqui ele usa o termo de importar, né? Ele vai pegar os objetos que estão selecionados numa camada e trazer, por isso que é importar para dentro do banco de dados que você escolheu aqui como drive. E aí você tem outras opções aqui para selecionar, inclusive até mudar a projeção e datum, codificação e outros parâmetros mais aqui, ó, criar o índice espacial. Então você pode criar uma cópia parcial também dos dados selecionados pela interface aqui de banco de dados. Bom, nós temos um exercício proposto, 2.4, que é uma consulta por atributo para criar novas geometrias. Então nós temos aí o mapa com a sede de municípios do Brasil, que já foi importado no exercício inclusive aí anterior, né? Você vai executar o primeiro passo, que é criar a consulta por atributo. Então vai ver lá, dependendo do SIG que você estiver utilizando, vai usar as ferramentas. E depois salvar o resultado dos selecionados ou filtrados, depende do que você fez, numa nova camada ou numa nova tabela dentro do banco de dados. E aí você vai ter lá parcialmente a cópia dos pontos que são as sedes dos municípios de Goiás no mapa de saída para posterior uso. Ok? Depois nós temos também uma lista de outras consultas. A consulta número 1 aqui, do exercício 2.5. Eu quero saber qual era a população total em 2005 dos municípios de Goiás, pertencente à mesorregião centro-goiano e com população total em 2008 maior do que 10 mil habitantes. O resultado é esse daqui, tá? É esse número aqui, ó. A população total em 2005, tá? Mas o filtro você vai aplicar, ou a consulta você vai aplicar sobre 2008. Então você vai, o somatório vai ser sobre a coluna de 2005. Então tem que dar exatamente esse número. E visualmente corresponde ali a 26 municípios da mesorregião centro-goiano. Ok? Então, seja no QGIS ou no TerraView, você vai ver como executar essa consulta. No mesmo exercício, a consulta 2, eu quero que me apresente o nome dos municípios de Goiás que tem as letras GOI em seu nome e a população em 2002 está entre 10 mil e 50 mil habitantes. Tá? Habitantes, faltou um S aqui. A resposta é exatamente esses municípios aqui. Você observa que eu tenho aqui, ó, Bela Vista de Goiás, então tem um GOI aqui. Bom Jesus de Goiás, também tem um GOI. Cocalzinho de Goiás, Goianápolis, Goianira, Goiás, Goiatuba, todos os municípios têm alguma coisa antes ou depois, mas sempre vai ter ali as 3 letras GOI. Ok? E além disso tem que estar com essa faixa de população. O resultado você vai ver lá em cada um dos SIGs, você vai ver
que são esses municípios aí na tela. Depois vocês vão aprender a fazer a ligação de tabelas, né, de espaciais, que tem ali uma geometria, né, uma camada que tem a sua tabela descritiva, fazendo a ligação com uma tabela não espacial. Então, a gente vai usar o código do IBGE aqui. Você vê que aqui está escrito COD _ IBGE, aqui está escrito COD IBGE tudo junto. Não tem problema. O importante é que o tipo do atributo aqui seja o mesmo, né? O domínio ali, se são números inteiros, tem que ser número inteiro na outra tabela também. E essa tabela de produção agrícola, né, mostrando ali a produção de arroz, de cana, você vai usar para responder, dentro do exercício 2.5, a consulta 3. Qual o nome dos municípios da mesorregião leste goiano? Então perceba que essa informação da mesorregião, ela faz parte aqui da coluna que está ligada à geometria, e tiveram produção de arroz ou cana, perceba que eu quero uma ou outra, com mais de 5.000 toneladas ao ano, né, de 2005. O resultado são somente essas cidades aqui, ó, Cristalina, Alexânia, Vila Propício, Formosa, Flores de Goiás e Posse. Ok? Então, esses municípios, né, lembrando que a produção de cana ou arroz está aqui nessa tabela não espacial. Então, para você poder fazer o uso desses atributos junto com o atributo do objeto, vocês vão ver ali nos 2 SIGs como realizar ali essa tarefa. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte aí que começa a trazer agora o potencial realmente de estar utilizando sistemas de informações geográficas, que é realizar consultas aí sobre os atributos desses objetos ou dos mapas vetoriais que você tem aí no seu trabalho com o seu SIG. Ok? Muito obrigado pela atenção, até uma próxima videoaula.